Então, aqui a gente vai mesclar, porque eu quero abrir nesse exato documento a borboleta. Então, essa borboleta aqui, que tá aí para você baixar junto com a caixa, você vai dar um ok nela. E aí, nós vamos diminuir essa borboleta. Lembrando que a minha caixa, ela não é muito larga. Ela tem mais ou menos uns 7 centímetros de largura, né, de comprimento, por mais ou menos uns 10 de largura. Então, a minha borboleta não pode ter 8 centímetros, porque ela é muito grande. Então, eu vou deixar uma borboleta um pouco menor. Toda vez que você aumentar e diminuir aqui, você vai vendo que vai mudando a numeração. Então, você tem que aumentar e diminuir sempre nas extremidades. Sempre nas extremidades aqui. Então, como que você faz isso? Aumenta e diminui. Você pega, ó, faz essa setinha na extremidade, clica com o botão esquerdo do mouse, do seu dedo anelar, segura clicado, ou seja, segura o clique, você clica nesse quadradinho, segura o clique. Quando você segura esse clique, você pode arrastar o mouse para cima, para baixo, que ele vai aumentar o tamanho, ok? Lembrando que você tem que aumentar e diminuir sempre pelas extremidades. Que se você pegar aqui na lateral, aumentar e diminuir, vai esticar a imagem. Da mesma forma que se você aumentar para cima, vai esticar a imagem. Você pode mexer também no tamanho da imagem aqui na ferramenta transformar. Quando você abre a janela de transformação, você vai poder pegar nessa setinha aqui que tem as medidas, que é dimensionar. Então, eu vou poder colocar exatamente a medida que eu quero. Quando eu tenho, na verdade, a gente tem que entender que tudo quando se trata de trabalho, de projeto, de design, a gente tem uma coisa chamada proporção. A taxa de proporção é sempre aquela coisa, a borboleta não pode ser maior que a caixa. A gente vai dar a impressão de que a borboleta está pousando em cima da caixa. Então, se a borboleta é capaz de pousar em cima da caixa, a gente entende que a caixa é maior que a borboleta. Então, nunca pode ser uma borboleta enorme, gigante, que vai pousar em cima de uma caixinha. Então, a gente tem que pensar sempre nessa questão da proporção. E aqui, quando a gente vai escalar o objeto, quando a gente vai aumentar ou diminuir esse objeto, nós vamos aqui, ó, ativar o cadeado. Esse cadeado, ele vai ativar a taxa de proporção, ou seja, quando aumentar de um lado, automaticamente ele aumenta do outro, aumentando esse projeto proporcionalmente. Se eu deixar esse cadeado aberto e eu colocar aqui 10, vamos 100, né? Ela vai esticar a imagem. Se eu colocar 120, ela vai esticar a imagem, ou seja, ela vai aumentar desproporcionalmente. Quando eu ativo esse cadeado, eu ativo a taxa de proporção. Então, se eu deixo aqui com 5 centímetros, eu vou colocar 50 milímetros, olha só, a minha taxa de proporção foi ativada automaticamente. Se eu não falei para você ainda, eu gostaria de falar agora. Talvez eu já tenha falado, mas eu já gravei tanta aula que eu não lembro mais. Mas vale ressaltar. Aqui em preferências, nós temos, na guia geral, qual é o tipo de idioma que eu posso deixar. Eu posso colocar o meu local de salvamento padrão, onde eu quero, se eu quero salvar no disco rígido da minha biblioteca, ou se eu quero salvar os meus arquivos na biblioteca. Então, quando eu clicar em salvar, ele vai salvar automaticamente onde você escolheu aqui. E qual é a unidade de medida? Eu deixei essa unidade de medida automática milímetros. Tudo que você for fazer em termos de proporção, em termos de tamanho, o milímetro é sempre a melhor opção. Você está acostumado a trabalhar em centímetros, então você vai se sentir mais confortável, você vai entender melhor, você vai assim, mas eu percebo melhor em centímetros, eu consigo mensurar melhor quando eu falo em centímetros. 60 milímetros para mim é muita coisa, então eu não consigo pensar que 60 milímetros são 6 centímetros. Só que, primeiro, quando você aprende alguma coisa nova, a gente já conversou sobre isso, quando você aprende alguma coisa nova, você está exercitando o seu cérebro. Você começa a exercitar a sua mente. Existem estudos que defendem que pessoas que exercitam mais o seu cérebro têm menos probabilidade de ter doenças como o mal de Alzheimer ou doenças degenerativas do cérebro. Então, exercite seu cérebro. Se você está acostumado com centímetros, se você tem mais noção de medida em centímetros, comece a exercitar milímetros, tá? Porque 2 milímetros no estúdio é muita coisa. Quando eu coloco aqui, ó, 65 milímetros, tá? Vai aumentar 5 milímetros. Se eu colocar 70 milímetros, ele vai aumentar. Isso aqui vai ficar com 7 centímetros. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um deslocamento, 2 milímetros é muita coisa. Um deslocamento de 2 milímetros é muito grande. Por exemplo, a tampa de uma caixa,
Porque eu preciso fazer uma caixa, então eu faço dois lados da caixa exatamente com a mesma largura. Só que a tampa da caixa, ela tem que ter 2 milímetros de folga para ela se encaixar, senão ela não cabe dentro da caixa. Por isso, quando a gente trabalha com programas de design, é muito importante a gente já exercitar os milímetros. Então, aqui a medida é sempre milímetros, tá? Então, tem como você mudar as medidas aqui, né, na ferramenta transformar, e também você pode fazer no olhômetro. Aumentar aqui, ó, eu vou puxando até chegar nos 7 milímetros, por exemplo, que eu quero. Não vai ficar preciso, mas também não é uma coisa que precisa ter uma medida exata de 70. Não pode passar 70,1, não tem problema nenhum. Então, a nossa borboleta vai ter 7 centímetros, ou seja, 70 milímetros, ok? Porque é uma medida que eu considero bacana. Então, eu vou fazer uma borboleta de 70 milímetros, eu vou duplicar esse objeto e vou fazer um objeto um pouco menor, que daí eu quero uma borboleta maior e uma borboleta menor, ok? Para duplicar, existem algumas opções. Você pode clicar com o botão direito do mouse aqui. Então, você clica no objeto, seleciona ele. Quando ele tiver com as caixinhas todas selecionadas, clica com o botão direito do mouse em duplicar, que ele vai duplicar. Você pode também abrir a janela replicar, que está aqui no nosso menu lateral, replicar. E aí, eu vou selecionar o objeto e vou duplicar à direita. Aqui é muito simples, ó. Ele é muito intuitivo. Tá? Existem várias ferramentas, você pode, por exemplo, selecionar aqui, ó, e duplicar em colunas, que ele já vai duplicando de 3 em 3. Eu posso duplicar de 4 em 4, né, que ele já vai duplicando de 4 em 4. Eu posso preencher a página, que ele vai calcular mais ou menos o que tem de espaço e vai preencher a página, certo? Nesse caso aqui, a gente vai usar um atalho, um comando do teclado, que eu gosto muito desse comando do Studio, que é Ctrl mais a setinha para a direita. Então, você vai clicar na tecla Ctrl do seu teclado, segura ela, aperta, e vai apertar junto a setinha para a direita do seu teclado, tá? Então, você vai, ó, conseguindo duplicar. O legal é que esse daqui duplica bem juntinho. Aqui, ele não cabe essa borboleta aqui. Aí eu vou diminuir para colocar aquela borboleta que eu disse para vocês menor, que eu queria uma borboleta menor, certo? E aqui, do mesmo jeito, eu vou duplicar esse objeto. Eu posso usar as mesmas opções que eu já ensinei para vocês, ou então Ctrl mais setinha para baixo. E aí eu consigo duplicar. E eu vou duplicar isso aqui também, Ctrl mais setinha para baixo. Então, essas são as formas que a gente usa para duplicar o objeto. Agora, nós precisamos fazer nesse objeto a marca de corte. Então, se você vir aqui em enviar, você vai perceber que esse objeto não vai cortar. Lembra quando ele está apagadinho e tal? Não tem linha de corte. Por quê? Porque isso aqui é uma imagem. A imagem não tem linha de corte. Nós precisamos criar uma linha de corte para que o estúdio recorte exatamente em cima de onde a gente precisa, que é em volta da borboleta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um recurso do estúdio que é rastreamento. O estúdio vai reconhecer a imagem e vai criar uma linha de corte automaticamente para esse projeto. Então, você vai vir aqui em abrir janela de rastreamento, vai selecionar área de rastreamento e quando você selecionar a área de rastreamento, você vai clicar, né, com o botão direito do mouse, segurar e arrastar até que preencha toda a imagem. Você vai perceber que a imagem vai ficar um pouco amarelada. Eu preciso que essa imagem esteja toda preenchida para que eu consiga fazer o rastreamento. Então, eu vou aumentar o limiar, ó, aumento o limiar até que preencha toda a imagem. E quando preencher toda a imagem, eu vou fazer o rastreamento. Existem várias formas de rastrear. Se o limiar tá pouco aqui, ó, eu posso usar essa ferramenta rastrear. Ó, o estúdio rastreou a imagem como um todo. Mas isso significa que onde tiver essa linha vermelha, então eu vim aqui em enviar, vai cortar. Então ele vai picotar em cima da sua borboleta. E não é isso que a gente quer, não nesse caso e não nesse momento. Em outro momento, você pode até querer usar esse tipo de recurso para fazer um outro tipo de trabalho. Mas nesse caso aqui, não. A gente quer que crie uma linha de corte só em volta. Então, eu vou selecionar a área de rastreio, ok? Vou aumentar o meu limiar para que preencha toda a imagem de amarelo e vou usar essa opção rastrear borda externa. Vamos supor que essa imagem tivesse um fundo branco e você quisesse retirar esse fundo branco da imagem. Você pode usar essa opção rastrear e destacar, ok? Mas agora nós vamos rastrear borda externa. Pronto, eu criei uma linha de corte para o meu projeto. Só que lembra que eu falei para vocês que a silhuete precisa ter uma margem de segurança para errar?
Veja bem aqui, o estúdio, ele rastreia bem, olha só que perceba que a linha de corte está depois da parte escura do projeto. Você percebeu que vai ficar branco aqui? A silhuete vai passar aqui, ó. Tá vendo onde ela vai passar? Ela vai passar exatamente aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Um zoom maior aqui. O zoom aqui é um pouco deficiente nessa ferramenta de visualização. Você tá vendo que vai ficar branco? Por isso que a pessoa fala, ai, minha silhuete tá cortando torto. Não é que a silhuete tá cortando torto. A gente precisa dar uma margem de segurança para ela. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou ajustar a janela aqui. E aqui, ó, eu vou selecionar apenas o meu corte. E eu vou vir aqui de novo na ferramenta de design. E eu vou usar essa opção que é marcada aqui na janela de deslocamento. Eu vou usar essa opção que é marcada por essa estrelinha aqui. Abrir janela de deslocamento. E aqui eu vou deslocar para fora. Então, quando eu quiser deslocar para fora, eu uso essa opção deslocar. Eu vou fazer um deslocamento de 1 centímetro. Tá vendo que ele criou uma outra linha de corte? Tá vendo que ele criou uma outra linha de corte? Ó, ele tá com 2 linhas de corte. Essa linha de corte de fora, eu vou pintá-la de preta. Então, você pode vir aqui e escolher com o seu conta-gotas uma cor que já esteja na sua borboleta. Nesse caso, eu quero preto, que é a cor do contorno da minha borboleta. Então, o que eu fiz? Eu usei o meu conta-gotas da ferramenta preenchimento, que está aqui, ó, abrir janela de cor de preenchimento. E eu peguei esse conta-gotas, eu vim aqui, marquei o conta-gotas aqui e automaticamente o objeto que estava selecionado foi colorido de preto. Se eu errei a cor, eu posso mudar a cor que eu quiser aqui, né? Então, mas nesse caso eu quero preto. Se eu não quiser cor nenhuma, errei, não queria cor. Então eu vou tirar aqui, ó, esse quadriculadinho tira esse preenchimento. E aqui tem vários tipos de preenchimento. Tem preenchimento gradiente, você pode marcar, né, para você fazer alguns preenchimentos inteligentes. Pode desmarcar também. Tem como você preencher com os padrões que já existem aqui na própria silhuete, ó. Então, você pode preencher esses padrões também. Mas não é o que a gente quer agora, eu quero um preenchimento sólido. Então, eu vou marcar o meu preenchimento preto aqui da minha borboleta. Essa parte do meu rastreamento já está selecionada. Então, eu não mexi em nada, eu não desmarquei essa parte do meu rastreamento. Eu vim em enviar e eu vou marcar que essa parte de fora eu não quero que corte. Então, eu vou dar um zoom para você aqui, ó. Para você perceber que as 2 linhas estão ativas. A linha de fora eu vou marcar sem corte. Então, ela vai cortar só a linha de dentro. Quando a silhuete passar aqui a lâmina, ela tem essa margem preta de segurança da mesma cor da borboleta para não cortar errado. Então, isso chama-se sangria. É uma margem de segurança. Então, eu vou agrupar isso aqui. Agrupar, né? Por quê? Por que eu agrupei isso aqui? Porque, de repente, eu posso mexer aqui, ó, e isso aqui pode soltar, pode sair, pode ficar torto. Do nada, sai torto. Aí, meu corte pode sair torto. Então, eu vou agrupar esses 2 aqui, o corte e a sangria. Eu clico com o botão direito e clico em agrupar. Eu vou vir aqui na ferramenta de design para você entender um pouco melhor. Quando eu seleciono, a minha barra de propriedades aqui de cima do estúdio, ela já fica ativada. Aqui eu tenho a opção agrupar, aqui em cima, e desagrupar. Ou então, eu posso clicar com o botão direito do mouse em agrupar. Ou então, ainda posso usar o atalho do teclado Ctrl, seguro a tecla Ctrl, pressiono G. Então, a tecla Ctrl G também agrupo, os 2 objetos estão agrupados. Agora, eu vou selecionar esses 2 objetos e eu posso tanto abrir aqui a janela de transformação e vir escolher essa opção, centralizar um objeto no centro do outro, né? Como também posso usar essa opção aqui na minha barra de propriedades, que é a mesma opção, que é um atalho rápido aqui em cima, centralizar. Percebeu que a imagem que tá preta ficou por cima? Porque nós fizemos ela por último, então ela veio por cima. Então, eu vou clicar nessa imagem preta com o botão direito do mouse em enviar para trás. Aí eu consigo enviar o objeto que está em cima para baixo do outro objeto. Se eu quisesse enviar ele para frente, colocaria trazer para frente. Então, selecionaria ele e trazer para frente. Eu vou colocar aqui do ladinho só para você entender, ó. Seleciono, trazer para frente. Aí ele vem para frente da camada, ok? Clicar com o botão direito do mouse e trazer para frente, certo? Mas não é isso que a gente quer. Ao desfazer a ação, eu tenho a possibilidade aqui de desfazer a ação, ou seja, eu
tirei aqui do ladinho, então eu quero voltar para aquilo que eu estava antes. Eu posso vir aqui na setinha desfazer e ir clicando até ela desfazer a ação, ou então, ó, eu posso apertar o atalho do teclado Ctrl Z, que ela vai desfazer, tá? Então, sempre Ctrl Z é para você desfazer uma ação. Agora, eu vou agrupar tudo. Clico com o botão direito do mouse em agrupar. E agora, o objeto já está pronto para corte. Se eu clicar aqui em enviar, eu vou dar um zoom aqui, eu vou perceber que o meu objeto já está prontinho para o corte, olha só. Com a sangria, tudo direitinho. Então, eu vou ajustar a página e agora eu vou duplicar esse objeto. Então, nós vamos lá onde a gente aprendeu a duplicar, vamos abrir a janela replicar e você pode ir replicando um do ladinho do outro aqui como você quiser. Lembrando que aqui a gente vai diminuir a nossa borboleta, né, para que eu tenha uma borboleta um pouco menor. Eu posso selecionar tudo, Ctrl pressionado, setinha para baixo e aí eu consigo duplicar esse objeto. E agora, nós vamos pegar aquele papel preto que a gente já imprimiu, vamos colocar com a parte branca para cima e vamos novamente mandar. Lembrando que para esse tipo de impressão, o papel fotográfico tem que ser dupla face. No offset, você não vai ter muito problema, mas no papel fotográfico mate e no papel fotográfico glossy, ele tem que ser dupla face para você conseguir fazer esse tipo de projeto, imprimir frente e verso. Se você não quiser imprimir no verso, tá tudo bem. Ah, eu não tenho papel fotográfico frente e verso, meu papel brilho é só na frente. Então, você pode apenas imprimir na frente, tá? Mas se você tiver aí um papel frente e verso ou você quiser testar no offset, também pode. Eu vou selecionar a impressora, que neste caso aqui eu tive que selecionar o tipo da impressora, porque como eu tenho duas impressoras selecionadas, eu tive que... E a outra minha impressora está no modo padrão, a minha Epson L800. Vou vir em preferências, e aí vou escolher qualidade foto. Como eu vou trabalhar com papel fotográfico, eu vou escolher papel foto glossy, dar um ok, mandar imprimir e pronto. Daqui a pouco a gente vai ver como colocar esse papel na impressora, como configurar direitinho para você fazer o seu primeiro recorte de print and cut também, ok? Um abraço para você e até a próxima!